Olá, alunos de Geometria B, eu sou a professora Ana. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a geometria espacial, fazer uma introdução à geometria espacial. Mas para começar, vamos pensar um pouquinho assim, ó. Qual a principal diferença em se trabalhar em sala de aula com a geometria plana e a geometria espacial? A primeira coisa que eu posso falar é a respeito dos modelos que a gente utiliza em sala de aula. Então, a gente vai usar lá o caderno, por exemplo, ou o quadro negro para fazer a representação das figuras, e isso vai influenciar diretamente na nossa visualização. Como assim? Se eu falo para vocês que um losango tem suas diagonais perpendiculares, o que você pode fazer? Pegar régua, compasso, desenhar um losango e verificar que realmente formou um ângulo de 90 graus aqui, bem aproximado, já que nós estamos fazendo uma construção e não uma demonstração. Mas fazendo essa construção aqui, a gente vai verificar, poxa, realmente é bem possível que seja 90 graus, então vou partir para a demonstração, tentar procurar aí como demonstrar essa propriedade. Agora, se eu falo para você que duas arestas opostas de um tetraedro são ortogonais, aí a figura fica um pouquinho diferente. Então, se a gente desenhar um tetraedro e olhar para as arestas opostas, então eu vou olhar, por exemplo, essa aqui, ó, aqui de trás do lado, com essa aqui da frente do outro lado aqui, são opostas, elas são ortogonais. Bom, na minha figura, o que acontece? Primeiro que se eu prolongar aqui esse segmento para cruzar com o outro, para ver se forma 90 graus, provavelmente não vai formar. Esse meu desenho até ficou meio parecendo que forma 90 graus, mas dependendo do jeito como você desenha, não vai parecer que é 90 graus. Pelo contrário, vai parecer que ou é um ângulo bem agudo ali, né, bem fechado, dependendo de como você desenha aqui esse tetraedro. Por que isso acontece? Quando a gente faz essa representação de figuras espaciais no plano, a gente distorce tamanhos e ângulos. Então, o tetraedro regular, ele deveria ter aqui as arestas todas de mesma medida, mas essa aresta aqui de trás, ó, não tem a mesma medida dessa aqui da frente. O segmento aqui, né, na figura não tem o mesmo tamanho. Então, se eu fosse desenhar com o mesmo tamanho, eu não ia conseguir representar aqui. Tá? Então, isso faz com que se modifique, se percam, né, esses tamanhos, ângulos, e aí já não fica tão intuitivo quanto ficou lá na geometria plana. Então, esse é um fato bem importante quando a gente vai trabalhar em sala de aula, levar isso em consideração, então, tomar esse cuidado e pensar como que eu vou, então, trabalhar com essa geometria espacial aqui em sala de aula. Isso a gente vai tentando conversar durante esse curso, ok? Mas nesse vídeo aqui especificamente, a gente vai fazer uma revisão da geometria plana, dos axiomas da geometria plana. Então, a gente sabe que a geometria ela é baseada em certos postulados, que a partir deles vem todas as demonstrações, aí todas as definições que são feitas ali para construir tudo aquilo que a gente conhece, né, da geometria euclidiana plana. Tá? Então, nós vamos fazer essa revisão nesse vídeo, ok? Bom, primeiro, vamos lembrar que a geometria plana começou lá, os axiomas começaram lá com Euclides, mas Euclides colocou 5 postulados para a geometria plana, né? Posteriormente, isso foi modificado. Então, a gente vai andar um pouquinho, percorrer esse percurso, por que houve essa modificação, né? O que aconteceu ali. Mas vamos revisar lá quais eram esses 5 postulados. Então, primeiro, pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos. Então, esse é um postulado, é algo que a gente não demonstra, mas que a gente considera como verdadeiro. Ele vem da nossa intuição, né? Por dois pontos eu só consigo passar uma única reta. Qualquer outra reta aqui ou não vai passar pelos dois pontos ou vai ser a mesma que essa. Então, isso é muito intuitivo, a gente não demonstra, a gente considera como verdadeiro, para daí a partir desses resultados a gente demonstrar outros teoremas. O segundo postulado pode-se continuar de maneira única qualquer reta finita continuamente em uma reta. Uma reta finita seria, por exemplo, um segmento, eu posso continuar ele infinitamente para formar uma reta e essa reta é única. Terceiro, pode-se traçar um círculo com qualquer centro e com qualquer raio. Então, se eu tenho um ponto qualquer aqui, eu consigo traçar uma circunferência aqui com um raio que eu queira. Digamos que eu quero desse comprimento aqui o raio. Eu consigo traçar essa circunferência aqui, com qualquer centro, com qualquer raio, tá bom? O próximo. Postulado 4. Todos os ângulos retos são iguais.
Ok, consigo aceitar isso como verdadeiro. Todos os ângulos retos são iguais. O quinto, que é um pouquinho mais complicado, diz o seguinte, ó, se uma reta, ao cortar outras duas, forma ângulos internos no mesmo lado, cuja soma é menor do que dois ângulos retos, 180 graus, né? Então estas duas retas encontrar-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor do que dois ângulos retos. Então esse é o postulado 5. O que ele está dizendo? A gente tem duas retas, então, por exemplo, tem essa reta aqui, tem uma outra reta aqui, e aí passa uma terceira reta que cruza essas duas. Então, tem que ter uma reta que tenha interseção com essas duas. Passei essa aqui, por exemplo. Faz de conta que é uma reta. Ele diz o seguinte, ó. Aqui formou-se dois ângulos internos no mesmo lado. Aqui formou-se dois ângulos internos no mesmo lado. Aqui, né? Nesse outro lado aqui. Vou colocar 4 aqui. O que acontece com a soma desses dois? A soma desses dois aqui vai ser menor do que 180. E a soma desses dois aqui vai ser maior do que 180. A soma desses dois aqui. Esse postulado está dizendo que essas duas retas iniciais vão se encontrar no lado onde a soma é menor do que 180. Se eu fizer o prolongamento aqui, vai se encontrar desse lado aqui essas duas retas. É somente isso que está dizendo. Tá? Passei uma terceira reta e no lado onde os ângulos internos aqui formam ângulos que a soma é menor do que 180, é nesse lado que essas duas retas vão se encontrar. Esse postulado 5, ele tem algumas consequências bem importantes e que são equivalentes a ele. Como assim? Por exemplo, por um ponto fora de uma reta, pode-se traçar uma única reta paralela à reta dada. O postulado da paralela, né, a soma das paralelas, por um ponto fora de uma reta, pode-se passar uma única reta paralela a ela. Então, esse postulado 5 que eu coloquei aqui anteriormente, esse postulado 5 aqui, ele é equivalente a esse teorema. Então, aqui ele é um teorema, eu posso demonstrar ele a partir daquele postulado. Mas se ele é equivalente, eu posso pegar esse teorema, colocar no lugar daquele postulado, e aí aquele postulado é que vira um teorema. Ou seja, se eu considerar esse teorema como sendo verdadeiro, como sendo postulado, eu consigo demonstrar aquele postulado, que já daí não é mais postulado, tá? Consigo trocar um pelo outro. Bom, tem outros aqui teoremas que também são equivalentes. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a dois ângulos retos, ou seja, a soma dos ângulos é igual a 180, né, os ângulos internos do triângulo. Dados quaisquer três pontos não colineares, existe um círculo passando por eles, pelos três. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Todo ângulo inscrito em um semicírculo é reto. E quaisquer duas retas paralelas possuem uma perpendicular em comum. Então, todos esses teoremas aqui, eles podem ser demonstrados, tá? Mas eu posso pegar qualquer um deles e trocar por aquele quinto postulado, tá? Todos eles vão funcionar da mesma forma, construir a mesma geometria euclidiana, ok? E se eu tirar o postulado 5, esses resultados aqui já não são mais válidos. Então, a gente vai ver um pouquinho para frente aí geometrias não euclidianas, onde a gente retira esse postulado, e aí já não acontecem esses teoremas aqui, acontecem outros diferentes, tá bom? Bom, mas o que acontece aqui, por exemplo, com esse teorema aqui, ó? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui para a gente fazer uma discussão a respeito desses postulados. Existe um triângulo equilátero com um lado igual a um segmento de reta dado. Então, é dado um segmento de reta qualquer e eu quero mostrar que existe um triângulo equilátero com aquele segmento ali. Tá? Um triângulo que tem os três lados iguais. A demonstração, como que eu poderia fazer? Pelo postulado 3, então eu vou usar os postulados para demonstrar. Tá? Podemos traçar um círculo com centro em uma extremidade do segmento de reta e raio igual a este segmento. Então, foi dado um segmento de reta lá, eu quero construir o triângulo equilátero. Vou pegar uma extremidade como sendo o raio e vou pegar essa medida, o centro, desculpe, e vou pegar essa medida aqui como sendo o raio e traçar aqui uma circunferência. Depois eu faço a mesma coisa com a outra extremidade do segmento. Considero o centro de uma circunferência, esse segmento é o raio, construo aqui a outra circunferência. Bom,
pegar um ponto de interseção desses dois círculos como o terceiro vértice do triângulo procurado, e aí a gente tem o triângulo equilátero. Então, vamos olhar aqui a figurinha. Ó. Digamos que esse daqui é o segmento dado, usei aqui o centro e esse raio aqui, construí essa circunferência. Usei esse centro aqui e esse raio, construí essa circunferência. O postulado 3 nos garante que podemos fazer isso, ok? Na interseção aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um raio da circunferência, então tem a mesma medida que esse aqui. Aqui eu tenho um raio da circunferência, então tem a mesma medida que esse aqui. Então, realmente, eu construí um triângulo equilátero aqui com esse segmento de reta dada. Mas tem uma falha aqui. Tem uma falha nessa demonstração. Qual é essa falha? Quem consegue pensar que falha que tem se eu posso construir essas circunferências? Se o postulado me garante que eu posso construir? Então, a falha está no seguinte, ó. Existe o ponto de interseção entre as duas circunferências? O que me garante que existe esse ponto de interseção? Então, essa é uma lacuna que fica nessa demonstração que não tem como a gente fechar. Não tem como eu garantir a existência dessa interseção. Nesse caso, tem duas interseções, aqui em cima e aqui embaixo tem outra, né? Poderia construir um outro triângulo equilátero aqui embaixo. Mas nada me garante que essas circunferências se cruzam. Então, existem falhas ali nessa teoria, né, que precisam ser fechadas. Por isso foi feito, então, novos axiomas, né, para construir, de fato, toda a geometria plana sem nenhum buraquinho, né, fique toda completinha. Vamos olhar quais são, então, agora esses axiomas que hoje nós usamos. São 5 tipos de axiomas. Ali nós tínhamos 5 postulados, né? Aqui a gente tem 5 tipos de axiomas. Então, o primeiro é o axioma de incidência. Então, são 3 axiomas de incidência. O primeiro dele diz o seguinte: dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Ok, né? Como a gente já tinha lá antes, ele continua sendo aqui um postulado, um axioma dessa teoria. Em toda reta existem pelo menos 2 pontos distintos. Então, esse daqui é um pouquinho diferente, né? Se eu tenho uma reta, eu posso garantir que tem 2 pontos distintos nessa reta. E terceiro, existem 3 pontos distintos com a propriedade que nenhuma reta passa pelos 3 pontos. Então, existem esses 3 pontos, né? Se eu pegar 2 pontos aqui, por 2 pontos eu sei que passa uma única reta. Mas eu posso pegar um terceiro, eu sei que existe um terceiro que não tem nenhuma reta que passa pelos 3 ao mesmo tempo. Isso me garante que o plano tem dimensão maior do que a reta, tá? Porque aqui eu tenho uma reta, mas eu consigo um ponto que não está nessa reta. Isso me diz que o plano tem dimensão maior do que a reta. Bom, a gente já consegue mostrar algumas coisas só com esses axiomas aí. Ó. Primeira proposição. 2 retas distintas ou não intersectam-se ou intersectam-se em um único ponto. Vamos fazer a demonstração aqui dessa proposição. Como é que a gente vai fazer? Eu vou supor que a gente tem 2 retas distintas, MN, e eu vou dizer que elas têm pelo menos 2 pontos em comum. Porque o que me diz aqui? Ó? Ou tem um ou não tem nenhum. Então eu vou dizer que tem 2 ou mais. Tá? Vou fazer aí de uma forma que eu chegue em algum absurdo, alguma contradição. Né? Então vamos colocar lá, ó, se MN possui pelo menos 2 pontos distintos em comum, o que vai acontecer lá pelo axioma de incidência 1? A gente sabe que pelo axioma de incidência 1, por 2 pontos distintos, passa uma única reta. Então, essa MN vai ter que ser a mesma reta, não podem ser retas distintas. Né? Isso contradiz aqui o fato de serem retas distintas. Então, já conseguimos mostrar aqui uma proposição só usando o axioma de incidência 1. Logo, a MN possui um ponto em comum ou nenhum. Então, 2 retas ou vão se intersectar num único ponto ou não se intersectam. Não tem retas que se interceptem em 2 ou mais pontos. Bom, vamos lá para o segundo tipo de axioma, que são os axiomas de ordem. Então, primeiro, dados 3 pontos de uma reta, um e apenas um deles localiza-se entre os outros 2. Sempre tem um ponto entre os outros 2. Dados A e B, sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Então, eu sempre consigo, ó, se eu tenho 2 pontos A e B, eu sempre consigo um ponto C, deixa eu colocar aqui, A, B. Eu sempre consigo um ponto C que está entre os dois aqui, fica na mesma reta aqui.
E eu sempre consigo um ponto D que faz com que B esteja entre A e D. Sempre consigo um D aqui, tal que o B esteja entre A e D. Isso aqui é interessante para mostrar que a reta é infinita. Tá? Se a gente pensar aqui na reta, pegar dois pontos aqui, ó, A e B, eu consigo um ponto D aqui, tal que o meu B está entre A e D. Mas eu consigo, então, usando esse mesmo axioma, eu consigo um outro ponto E aqui, tal que o D está entre B e E. Consigo um outro ponto aqui F, tal que o E está entre D e F. Eu consigo infinitamente, né? E a outra coisa é que dois pontos nunca estão próximos o suficiente que não tenham outro entre os dois. Tá? Então, esse axioma aí, ele dá uma ordem aí, né? Consigo colocar sempre um ponto entre eles e sempre um ponto mais distante. Bom, próximo, uma reta M determina exatamente dois semiplanos distintos cuja interseção é a reta M. Então, uma reta determina dois semiplanos. Então, tem o plano, se eu pegar uma reta qualquer aqui, ele divide aqui em dois semiplanos. Um semiplano para cá, um semiplano para cá. A gente vai usar isso aqui depois lá para frente. Tá? M é a interseção. Axiomas de medição, terceiro tipo de axioma. Então, a gente vai falar de medição de segmentos primeiro. A todo par de pontos corresponde um número maior ou igual a zero. Este número é zero se e só se os pontos são coincidentes. Os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência bionívica com os números reais, de modo que a diferença entre esses números meça a distância entre os pontos correspondentes. Então, colocando aí uma medida nos segmentos. Se o ponto C encontra-se entre A e B, então AC mais CB é igual a AB. Então, todos os axiomas. E com isso, a gente já consegue aqui mostrar mais uma proposição. Se em uma semirreta AB considerarmos um segmento AC com AC menor do que AB, então o ponto C estará entre A e B. Então, uma proposição simples, mas está aqui a demonstração. Dá um pause no vídeo para dar uma olhada nessa demonstração aqui, tá? Não vou ler aqui, mas é bem simplesinha ali usando o axioma de medição 3. Dá uma olhadinha como é que faz essa demonstração. Então, isso é só para mostrar que a gente consegue, com esses postulados, a gente consegue começar a construir aí toda a teoria da geometria plana, né? A gente consegue ir provando vários teoremas. Ainda sobre os axiomas de medição, tem a medição de ângulos. Então, aqui todo ângulo tem uma medida em graus maior ou igual a zero. A medida de um ângulo é zero se e somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Então, lembra, a gente está colocando axiomas, a gente está assumindo isso como verdadeiro, tá? É possível colocar em correspondência bionívica os números reais entre 0 e 180 e as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano, de modo que a diferença entre esses números seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. E se uma semirreta AOC divide um ângulo AOB, então AOB é igual a AOC mais COB. Não vou ficar parando muito, porque a gente está fazendo uma revisão, para depois a gente conseguir falar da geometria espacial, tá? Proposição. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, mais um resultado lá da geometria plana que a gente já consegue demonstrar com esses axiomas. Demonstração. Se AOB e DOC são ângulos opostos pelo vértice, quero mostrar então que eles têm a mesma medida, então eles têm o mesmo suplemento. Eu vou colocar a figura aqui que vai ficar mais fácil de ver, ó. Então, eu estou considerando aqui, ó, AOB, esse ângulo aqui, AOB, e o ângulo aqui DOC, esse outro ângulo aqui. Né? Da maneira como está construído, eles são opostos pelo vértice. Eu quero mostrar que eles têm a mesma medida. Mas, se eles são opostos pelo vértice, o que acontece aqui com esse ângulo aqui, ó? AOD, esse ângulo aqui de cima. Esse daqui, ele é suplemento tanto desse quanto desse. Então, se a gente olhar aqui, ó, BOD, tá na reta aqui, mede 180. Então, a soma desse mais esse é 180. Só que a mesma coisa acontece aqui, ó, COA, mede 180. Então, a soma desse daqui com esse daqui é 180. Então, esse AOD é suplementar desses dois ângulos. Então, a gente vai ficar com essas duas equações aqui, ó. AOB mais AOD é 180 e DOC mais AOD também é 180. Trabalhando com essas duas equações, né, eu tenho aqui o AOD
AOD, 180, 180, né? Então, essa menos essa vai dar zero, então AOB é igual a DOC. Então, a gente conseguiu mostrar aqui também mais uma proposição aqui da geometria plana. Axioma de congruência. Então, são 5, a gente está no 4. Ó. De congruência, a gente tem um axioma de congruência, que diz que triângulos que possuem lado, ângulo, lado congruentes, né, eles são congruentes. Então, dados dois triângulos ABC e EFG, se AB é igual a EF, AC é igual a EG e o ângulo A é igual ao ângulo E, então esses triângulos são congruentes. Então, aqui a figurinha só para representar. AC igual a EG, AB igual a EF e o ângulo A igual ao ângulo E. É o famoso lado, ângulo, lado. Então, esse daqui é assumido como verdadeiro, assumido como um postulado. E os outros casos são teoremas, porque daí a gente consegue demonstrar. Tá? Então, os outros aqui aparecem como teoremas. E tem vários teoremas aqui. Com esses 4 axiomas, a gente consegue demonstrar esses teoremas aqui. Lado, ângulo, lado. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são iguais. Lado, lado, lado. A soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo é menor que 180. Por um ponto fora de uma reta passa uma e somente uma reta perpendicular à reta dada. Em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é menor do que o comprimento do terceiro lado. E lado, ângulo, ângulo oposto. Para finalizar, tem o axioma das paralelas. Então, o que ele diz? Por um ponto fora de uma reta M, passa uma única reta paralela à reta E. Então, lembra que o postulado 5 tinha aquele enunciado bem complicadinho, mas aí foi descoberto esse daqui, que é equivalente àquele. Então, aqui a gente usa aquele que é mais simples, né? Por um ponto fora de uma reta M, passa uma única reta paralela a M. O postulado das paralelas, o axioma das paralelas. Como consequência, a gente vai ter lá que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E o teorema de Tales, por exemplo, tá? São duas consequências aí do axioma 5. Se a gente tira esse axioma 5, já não temos mais esse resultado. Então, se no lugar do axioma 5 a gente colocar alguma outra coisa, a gente não tem mais esses resultados aqui. Vamos ter outros resultados. A gente trabalha lá com as geometrias não euclidianas. Bom, agora a gente precisa entrar nas propriedades da geometria espacial. Então, eu convido você a rever esse vídeo, vendo os teoremas. Se ficou aí algum que você não compreendeu, olhar, rever, qualquer coisa, poste lá no Moodle para a gente conversar, tirar as dúvidas, que no próximo vídeo a gente vai entrar aqui na geometria espacial.